Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 81º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de Números, capítulos 13 e capítulo 14, livro de Salmos, capítulo 67, e o livro 1 de Coríntios, capítulo 3. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, sendo assim fortalecendo a nossa fé e esperança. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, dedicar tempo a Deus, ouvir os nossos devocionais, orar junto conosco aqui diariamente. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado através da leitura da Bíblia, incentivar nossos irmãos e irmãs a estarem se conectando a Deus através da leitura, através do estudo, orar. Olha, Satanás não está aqui para roubar seu carro, sua casa, seu apartamento, celular, relógio, roupas. Ele não quer fazer esse tipo de delito. O maior delito dele é para roubar. Ele vem para roubar a semente. Por exemplo, o que está sendo semeado no dia de hoje. Ele vem para roubar a sua fé, os propósitos que Deus tem para você. Mas hoje vamos destruir esta cadeia do mal, dizendo: Senhor, revele a compreensão de sua palavra. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, Pai. Nos faz ter o alimento, a cura. Ela restaura, nos traz restauração. O mundo está buscando validações por achismos, opiniões, por falsas verdades, mas nós buscamos a revelação, buscamos a verdade através da compreensão na leitura da Bíblia, através da sua palavra. Senhor, abra nossa mente, nosso campo de visão no dia de hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Leitura no livro de Números, capítulos 13 e capítulo 14. Os espias. O Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Enviem um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Aser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra, e a Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subam pelo Neguebe e entrem na região montanhosa. Vejam a terra, como ela é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam também como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou má, e como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Aqueles dias eram os dias das primícias das uvas. Assim foram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reobe, a entrada de Ramate. E subiram pelo Neguebe e foram até Hebrom.
Ali viviam Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Aнаque. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois foram até o vale de Escol e ali cortaram um ramo de videira com um cacho de uvas, o qual foi trazido por 2 homens numa vara. Trouxeram também romãs e figos. Esse lugar foi chamado de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os filhos de Israel cortaram ali. O relatório dos espias. Depois de 40 dias voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Aнаque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: Vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: A terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Aнаque são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. A rebelião do povo. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Calebe deviam ser apedrejados. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. O Senhor disse a Moisés: Até quando este povo me provocará e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Vou feri-lo com pestilência e deserdá-lo, e farei de você povo maior e mais forte do que este. Moisés intercede pelo povo. Moisés respondeu ao Senhor: Os egípcios não somente ouviram que, com o teu poder, fizeste este povo sair do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces. Tua nuvem está sobre eles e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo de uma só vez, as nações que antes ouviram a tua fama dirão:
visto que o Senhor não conseguiu fazer este povo entrar na terra que lhe prometeu com juramento, matou-os no deserto. Agora, pois, peço que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é tardio em irar-se e rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e a transgressão, mas não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. O castigo dado por Deus. O Senhor respondeu: conforme você me pediu, eu perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Portanto, amanhã mudem de rumo e caminhem para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Depois o Senhor disse a Moisés e a Arão: até quando vou aguentar esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diga-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. Neste deserto cairá o cadáver de vocês, de todos vocês que foram contados no censo, de 20 anos para cima, e que murmuraram contra mim. Vocês não entrarão na terra na qual jurei que os faria habitar, com a exceção de Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os seus filhos, dos quais vocês dizem que serão por presa, esses eu farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Porém, quanto a vocês, o seu cadáver cairá neste deserto. Os filhos de vocês serão pastores neste deserto durante 40 anos e levarão sobre si as infidelidades de vocês, até que o cadáver de vocês se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que vocês espiaram a terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano, vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei. Assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim. Neste deserto se consumirão e aí morrerão. Os homens que Moisés havia mandado para espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, falando mal da terra, esses mesmos homens que falaram mal da terra morreram de praga diante do Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. O povo é derrotado em Horma. Moisés falou estas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo ficou muito triste. Levantaram-se de manhã cedo e subiram ao alto do monte, dizendo: aqui estamos e subiremos ao lugar que o Senhor nos prometeu, porque pecamos. Porém Moisés respondeu: por que vocês estão transgredindo o mandado do Senhor? Isso não prosperará. Não vão, porque o Senhor não estará no meio de vocês, e vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão logo ali adiante, e vocês cairão à espada. Uma vez que se desviaram do Senhor, o Senhor não estará com vocês. Contudo, eles teimaram em querer entrar na região montanhosa. No entanto, a arca da aliança do Senhor e Moisés não saíram do meio do arraial. Então os amalequitas e os cananeus que habitavam na região montanhosa desceram e os atacaram,
derrotando-os até Horma. Amém. Compreendendo o livro de Números, capítulo 13, exposição bíblica dos versículos 1 a 24. Israel estava no limiar de seu objetivo. Deus libertou o seu povo do Egito para que eles pudessem entrar na terra prometida e desfrutar das bênçãos que lhe estavam preparadas. Anos mais tarde, Moisés lembrou a nova geração: Ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos antepassados. O Senhor havia prometido a terra aos descrentes de Abraão, Isaque e Jacó, e reafirmou essa promessa por meio de Moisés. Compreendendo o versículo 16. O nome Oséias significa salvação, mas Moisés mudou para Josué, que significa o Senhor é salvação. Era o tipo de nome que encorajaria a fé de um soldado e lembraria que o Senhor lutava por ele. Exposição bíblica dos versículos 21 a 24. Os 12 espias viajaram cerca de 800 quilômetros durante os 40 dias de reconhecimento de Canaã, mas não descobriram nada além daquilo que Deus já lhes havia dito. Eles sabiam o nome das nações pagãs que viviam no território. Gênesis 15, versículos 18 a 21, que era uma terra boa, conforme Êxodo 3, versículo 8, e muito rica, já que dela manava leite e mel, conforme versículos 8 e 17. Exposição bíblica dos versículos 25 a 26. O reconhecimento da terra pode ter sido uma boa ideia sob a perspectiva militar convencional, mas não do ponto de vista espiritual. Deus já tinha dado a terra a eles e ordenado que entrassem para tomá-la. O Senhor havia prometido a vitória a seu povo. Então, tudo o que devia fazer era confiar e obedecer. O Senhor ia adiante deles e dispersaria os inimigos, conforme capítulo 10, versículos 33 a 36. Mas cabia aos judeus seguir adiante com fé. Foi nesse ponto que os israelitas falharam. Eles duvidaram de que Deus fosse capaz de manter sua promessa e lhes dar a terra. Compreendendo o versículo 27, observe que os 10 espias se referem a Canaã como a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, conforme versículo 32, e não como a terra que o Senhor, nosso Deus, está nos dando. Pelo fato de esses homens andarem pelo que viam, não acreditavam realmente nas promessas de Deus. Para o mundo descrente, não é razoável que alguém creia num Deus a quem nunca viu ou ouviu, mas temos todas as evidências das quais precisamos para nos convencer de que Deus é confiável e tem poder para fazer o que disse que faria. Ele é plenamente capaz de realizar o que promete. Conforme Romanos 4, versículo 21. Israel havia visto o que o Senhor fez aos egípcios e aos amalequitas, conforme Êxodo 17, versículos 8 a 16. E tinha toda a garantia de que ele nunca deixaria seu povo. E finalizando a compreensão no livro de Números, capítulo 13, trago o versículo 31 e a sua compreensão. A incredulidade é algo sério, pois questiona o caráter de Deus e se rebela contra a sua vontade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, versículo 6. Moisés lembrou os israelitas do que Deus havia feito por eles. Deuteronômio 1, versículos 29 a 33. Mas ainda assim o povo não parava de reclamar. Nada diferente nos dias de hoje. Continuando, eles tinham certeza de que a melhor coisa a fazer era retornar ao Egito e voltar à escravidão. Compreendendo o livro de Números, capítulo 14. No acampamento de Israel, a descrença e o desânimo se espalhavam rapidamente de coração em coração. Em pouco tempo, toda a comunidade começou a chorar em alta voz.
No dia seguinte, toda a congregação criticou Moisés e Arão e lamentou o fato de a nação não ter morrido no Egito ou no deserto. Quando seus olhos estão sobre si mesmo e nas circunstâncias, você perde a sua perspectiva, diz e faz coisas ridículas. Na maioria das igrejas, há alguns queixosos crônicos que amaldiçoam os líderes espirituais e, às vezes, devem ser disciplinados. Mas aqui estava uma nação inteira chorando por uma situação que ela mesma havia causado por sua incredulidade. Os israelitas não admitiram suas falhas. Em vez disso, culparam Deus e decidiram escolher um novo líder para voltar ao Egito, conforme os versículos 3 e 4. Isso era uma rebelião contra a vontade de Deus. Compreendendo o versículo 3, quando o Filho de Deus está na vontade do Pai, não há lugar para reclamar, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. A vontade de Deus nunca nos levará a uma situação onde sua graça não possa nos suprir ou seu poder não possa nos proteger. Exposição bíblica dos versículos 5 a 10. Havia 4 homens de fé no acampamento, Moisés, Arão, Calebe e Josué, e eles tentaram mudar a situação. Moisés e Arão se prostraram com o rosto em terra e intercederam a Deus, algo que eles fariam muito nos próximos anos. Já Josué e Calebe falaram ao povo e garantiram que o exército judeu poderia facilmente tomar a terra, pois Deus era com eles. Esses 2 homens viram o pecado da nação como o que realmente era: rebelião contra Deus. Deus quer que conheçamos sua vontade, conforme Atos 22, versículo 14. Compreendamos-la, conforme Efésios 5, versículo 17. Deliciemo-nos com ela, Salmos 40, versículo 8. E obedeçamos a ela de coração, Efésios 6, versículo 6. Quando nos submetemos ao Senhor, confiamos nele e lhe obedecemos, aprendemos por experiência o que é sua vontade. Romanos 12, versículos 1 e 2. O Espírito do Senhor abre para nós a palavra e nos ajuda a discernir o que Deus quer que façamos. Mas é importante que estejamos dispostos a obedecer, ou Ele não nos ensinará o que precisamos saber, conforme João 7, versículo 17. Se não estamos dispostos a obedecer, Deus não será obrigado a revelar sua vontade para nós. Exposição bíblica dos versículos 11 e 12. Por ser santo, Deus deve punir o pecado, mas sendo também clemente e misericordioso, Ele perdoa os pecadores. Como Deus resolveu esse paradoxo? Dando seu Filho na cruz para pagar pelos pecados do mundo. Por causa da cruz, Deus é justo e ainda o justificador daqueles que creem em Cristo. Romanos 3, versículos 21 a 31. Ele defende sua lei santa e é fiel ao seu caráter. Ao mesmo tempo, torna disponível perdão aos pecadores que se arrependem e creem em Jesus Cristo. Exposição bíblica dos versículos 20 a 22. Deus, por sua graça e misericórdia, perdoa o pecado, mas em seu governo divino permite que ele produza tristes efeitos na vida dos pecadores. Ele não responsabiliza os filhos pelo pecado dos pais, mas os filhos podem, sim, sofrer pelos erros cometidos pelos pais. Uma vez que a casa de muitos judeus era constituída por 3 ou 4 gerações, isso significava que a família toda sofreria por causa dos pecados dos patriarcas. Deus assegurou a Moisés que, de fato, perdoaria o pecado do povo, conforme versículo 20, mas não impediria suas consequências terrivelmente destrutivas. Os israelitas rebeldes não estavam preocupados com a glória do Senhor, apesar de ela guiá-los a cada dia e pairar sobre o tabernáculo todas as noites. Deus queria usar Israel para exaltar sua glória por toda a terra, conforme versículo 21, Salmos 72, versículo 19, livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 3, e o livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 14. Mas o povo falhou miseravelmente. Exposição bíblica dos versículos 23 a 38.
O julgamento de Deus era tríplice. Primeiro, a nação iria pagar por 38 anos, completando 40 anos no deserto, um para cada dia em que os espias exploraram a terra. Segundo, durante esse tempo, a geração mais velha, de 20 anos para cima, iria morrer e não entraria na terra, com exceção de Caleb e Josué. Terceiro, os 10 espias incrédulos deveriam morrer por causa do mau relatório que entregaram, conforme versículos 36 a 38. Exposição bíblica dos versículos 31 a 33. Os judeus lamentavam por não terem perecido no deserto, versículo 2, e reclamavam, dizendo que seus filhos morreriam na terra de Canaã, versículo 3. Entretanto, Deus declarou que seus filhos viveriam na terra prometida e os adultos morreriam no deserto. Pela boca do próprio povo, Deus deu a sentença. Cuidado com o que você diz a Deus quando reclama, porque Ele pode acabar lhe dando aquilo. Afinal, o maior julgamento do Senhor é permitir que as pessoas vivam a maneira delas. Exposição bíblica dos versículos 39 a 40. Embora os israelitas tenham chorado amargamente e confessado que cometeram o pecado, esse lamento era por remorso e não por arrependimento verdadeiro. Os judeus lamentavam pelas consequências do pecado, mas não pelo pecado em si. Israel havia se rebelado contra Deus e lhe roubado a glória. Contudo, não demonstrava quebrantamento de espírito ou pesar pelo pecado. Ao contrário de Moisés e Arão, os israelitas não caíram com o rosto em terra, nem procuraram a ajuda do Senhor. Em vez disso, passaram da rebelião para a presunção e tentaram lutar com o inimigo por si mesmos. Admitir o pecado não é o mesmo que confessá-lo e voltar-se para o Senhor, buscando sua misericórdia. Os judeus pensavam que podiam ter um novo começo porque Deus lhes havia concedido o perdão, mas estavam errados. Sim, o Senhor havia perdoado seus pecados, mas Ele também estabelecera um novo plano que atrasaria Israel de conquistar a terra prometida por cerca de 40 décadas. Um povo incrédulo e de atitude arrogante nunca conseguiria derrotar as nações pagãs na terra de Canaã. Se Israel não tivesse se acertado com Deus, não adiantaria reivindicar a ajuda divina para tentar conquistar a terra. E finalizando a compreensão no livro de Números, capítulo 14, exposição bíblica dos versículos 41 a 45. A predição do Senhor se tornou realidade e o exército israelita foi vergonhosamente derrotado. Os amalequitas e cananeus não só desbarataram as forças judaicas no ataque, como também perseguiram Israel por mais de 160 quilômetros em direção ao norte, até Ormá. Aquele foi um dia triste para os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Toda a experiência em Cádiz Barneia nos ensina que não há substituto para a fé nas promessas de Deus e para a obediência a seus mandamentos. A fé é simplesmente obedecer a Deus, apesar do que sentimos, vemos ou do que pensamos que possa acontecer. Quando o povo de Deus confia e obedece, o Senhor se agrada em fazer maravilhas, porque seu nome foi glorificado. Vamos para a leitura no livro de Salmos, capítulo 67. Convite para louvar a Deus. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas, salmo, cântico. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe e todos os confins da terra o temerão. Amém.
Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 67, trago a exposição bíblica dos versículos 1 e 2. A glória de Deus era uma parte importante da herança de Israel, conforme Romanos 9, versículos 1 a 5. Pois ela conduzia Israel pelo deserto e repousava no tabernáculo, onde quer que a nação estivesse acampada. Ter a luz do rosto de Deus exaltada sobre eles era o auge da bênção de Israel, e perder essa glória significava juízo, conforme 1 Samuel capítulo 4, especialmente versículos 21 e 22. O profeta Ezequiel viu a glória do Senhor se apartar antes da destruição do templo, conforme Ezequiel capítulo 8, versículo 4, capítulo 9, versículo 3, capítulo 10, versículos 4 e 18 e capítulo 11, versículos 22 e 23. Compreendendo o versículo 2, o povo de Deus hoje tem a glória divina em seu íntimo, conforme 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 a 20 e 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Em nossas boas obras, através do caráter piedoso e de um ministério amoroso, devemos revelar essa glória para o mundo, conforme Mateus 5, versículo 16, Filipenses 2, versículos 4 a 16. Da mesma forma, Israel deveria ser uma luz e uma bênção para as nações, conforme Isaías 42, versículo 6, capítulo 49, versículos 6 e 7 e Atos 13, versículo 47. Israel deu-nos o conhecimento do Senhor vivo e verdadeiro, a palavra de Deus e o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Exposição bíblica dos versículos 3 a 5. Esses 3 versículos formam a essência do Salmo e se concentram nas nações gentílicas, adorando e louvando ao Deus de Israel. Hoje, as nações têm conspirado para destronar o Senhor e não querem nada relacionado aos seus caminhos. Mas chegará o dia em que todos os povos virão ao monte do Senhor e adorarão ao Deus de Jacó, conforme Isaías 2, versículos 1 a 5. E eu finalizo a compreensão no livro de Salmos, capítulo 67, com a exposição bíblica dos versículos 6 e 7. Porque todos os confins da terra temeriam um Deus que não provê alimento para o seu povo. A aplicação à igreja hoje é óbvia. Quando obedecemos ao Senhor, oramos e confiamos nele. Ele dá aquilo que precisamos e os não salvos ao nosso redor veem que ele cuida de nós. Isso nos dá a oportunidade de falar de Jesus para eles. Enquanto o versículo 6 fala de colheitas no sentido literal, ele também nos lembra da colheita espiritual que fazemos quando testemunhamos em favor do Senhor, conforme João 4, versículos 34 a 38. Deus abençoa as nações por meio de seu povo, Israel, e de sua igreja, e todas as nações devem confiar, obedecer e temer ao Senhor. Vamos para a leitura no livro 1 de Coríntios, capítulo 3. Cooperadores de Deus. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo e quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus.
segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. Porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. A sabedoria humana sem valor. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Amém. Compreendendo o livro 1 de Coríntios capítulo 3, Paulo descreveu 3 imagens simbólicas da igreja neste capítulo e, usando essas alegorias, destacou o que o ministério deveria realizar. A igreja é uma família e seu objetivo é a maturidade. Versículos 1 a 4. Ela também é o campo e o alvo é a qualidade. Versículos 5 a 9a. Por fim, a igreja é como um edifício cujo objetivo é a qualidade. Versículos 9b a 23. Exposição bíblica dos versículos 1 a 4. Paulo já explicou que o mundo tem 2 tipos de pessoas: as pessoas naturais, que não estão salvas, e as espirituais, que já se renderam a Cristo. Mas, aqui, ele explicou que temos 2 tipos de salvos: os maduros e os imaturos. Os cristãos amadurecem quando permite que o Espírito o ensine e o dirija ao se alimentar da palavra. Já o crente maturo vive para as coisas mundanas e tem pouco interesse nas questões do Espírito. Compreendendo o versículo 2, a palavra de Deus é o nosso alimento espiritual comparada biblicamente a leite, conforme 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2, pão, Mateus 4, versículo 4, carne, Hebreus 5, versículos 11 a 14, e até mel, Salmos 119, versículo 103. Assim como a pessoa precisa de uma dieta equilibrada se quiser que seu corpo seja saudável, seu ser interior necessita de uma dieta equilibrada de alimento espiritual. Os bebês começam a vida tomando apenas leite, mas enquanto crescem e os seus dentes se desenvolvem, eles precisam de comida sólida. Exposição bíblica dos versículos 3 e 4. O cristão maduro pratica o amor e procura se dar bem com os outros. Já crianças gostam de discordar e fazer bagunça e se identificam com heróis, seja do esporte ou do cinema, pois as crianças, conforme versículo 1, espirituais do Corinto, estavam discutindo sobre qual era o melhor pregador, Paulo, Apolo ou Pedro. Compreendendo o versículo 7, Deus deseja ver crescimento em seu campo. Ele quer que cada igreja local produza os frutos do Espírito, conforme Gálatas 5, versículos 22 a 23. Santidade, conforme Romanos 6, versículo 22. Ofertas, Romanos 15, versículo 26. Boas obras, Colossenses 1, versículo 10. Louvor ao Senhor, Hebreus 13, versículo 15. E almas ganhas para Cristo, Romanos 1, versículo 13. Com o crescimento espiritual deve haver uma medida de crescimento numérico.
Os frutos têm em si a semente para frutificar ainda mais. Se os frutos de nosso ministério forem genuínos, eles, no final, produzirão mais fruto ainda, muito fruto, para a glória de Deus. João 15, versículos 1 a 8. Exposição bíblica dos versículos 8 e 9a. Aqueles que servem no ministério devem sempre ter cuidado com o solo da igreja. Ele requer dedicação e trabalho árduo para que possa proporcionar boa colheita. Um pregador ou professor de escola dominical preguiçoso é como o agricultor negligente, sobre o qual Salomão escreveu em Provérbios 24, versículos 30 a 34. Satanás está ocupado, semeando discórdia, mentiras e pecado, e nós devemos nos ocupar cultivando o solo e plantando a boa semente da palavra de Deus. Exposição bíblica dos versículos 9b a 23. A explicação comum desta passagem é que ela descreve o edifício da vida cristã. Todos nós edificamos nossa vida sobre Cristo, mas algumas pessoas usam material bom, enquanto outras utilizam material ruim. O tipo de material que você usa determina o tipo de recompensa que você terá. Embora possa ser uma aplicação válida desta passagem, essa não é interpretação básica. Paulo estava discutindo o edifício da igreja local, o templo de Deus. Compreendendo o versículo 9, a preocupação do Senhor é que edifiquemos com qualidade. A igreja não pertence ao pregador ou à congregação. Ela é a igreja de Deus. Exposição bíblica dos versículos 10 e 11. Devemos edificar sobre fundamento certo. Esse fundamento é Jesus Cristo. Quando Paulo chegou a Corinto, decidiu pregar somente Cristo e o Cristo crucificado. Capítulo 2, versículos 1 e 2. Assim, o apóstolo lançou o único fundamento que duraria através da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. O fundamento é a parte mais importante do edifício, pois determina o tamanho, a forma e a resistência da superestrutura. Um ministério pode parecer bem-sucedido por algum tempo, todavia, se não estiver edificado em Cristo, ele, no final, vai ruir e desaparecer. Exposição bíblica dos versículos 12 a 17. Devemos também edificar com os materiais certos. Paulo descreveu dois tipos opostos de materiais, fortes e valiosos ou fracos e sem valor. O que Paulo queria simbolizar com a sua escolha de materiais? Ele não estava falando de pessoas, porque os cristãos são pedras vivas que compõem o templo de Deus, conforme 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5. Eu, pessoalmente, acredito que Paulo estivesse se referindo às doutrinas da palavra de Deus. Em cada seção deste capítulo, a palavra é simbolizada de uma forma que se ajusta à imagem da igreja usada por Paulo. A palavra é o alimento para a família, a semente para o campo e os materiais para o templo. Exposição bíblica dos versículos 18 a 20. Devemos também edificar de acordo com um plano certo. O mundo depende de promoção, de prestígio e da influência do dinheiro e das pessoas importantes. Diferentemente, a igreja depende de oração, do poder do Espírito, da humildade, de sacrifício e de serviço. A igreja que imita o mundo pode parecer ter sucesso por um tempo, mas se transformará em cinzas na eternidade. E eu encerro a leitura da Bíblia e também a compreensão do livro 1 de Coríntios, capítulo 3, com a exposição bíblica dos versículos 21 a 23. Finalmente, devemos edificar com a motivação correta. Essa motivação é a glória de Deus. Os membros da igreja de Corinto estavam se gloriando em homens, e isso era errado. Os cristãos a quem Paulo escreveu estavam comparando homens, capítulo 4, versículo 6, e dividindo a igreja com esses atos carnais. Se tivessem buscado glorificar somente a Deus, teria havido harmonia na Assembleia. Recebam essas palavras na autoridade de Jesus.